Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui comigo, professor Leclerc, na aula número 2 do curso de Teologia Contemporânea. Você que faz seminário, você que está estudando teologia, especialmente você que estuda comigo no Seminário Teológico Betel Brasileiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse novo momento de crescimento, de aprendizado no curso de Teologia Contemporânea. Nós, nesta aula, estudaremos sobre os caminhos da teologia. Eu espero que você cresça, espero que você aprenda, espero que você pense melhor, se desenvolva melhor, que você amplie os seus conhecimentos nesse assunto que é tão importante para o nosso tempo. Vamos começar a estudar? Então vamos! Temos muita coisa para conversar na aula de hoje. Por onde nós começamos? Começamos pelo vídeo número 1, pela aula número 1. Se você já assistiu a aula número 1, eu sugiro que você volte lá, reveja os conceitos e retome a aula número 2. E se você não assistiu, é importantíssimo que você retorne e faça essa primeira aula, a aula número 1. Porque é lá que nós conceituamos a teologia contemporânea, apresentamos os livros, o livro base e os livros de apoio, e falamos sobre os pontos, né? Quais são os pontos ou quais são assim, os aspectos que devemos considerar ao estudar a teologia contemporânea. É a resposta àquela pergunta simples, né? Por que estudar teologia contemporânea? Beleza? Então, é por lá que a gente começa. E, logicamente, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas, porque além desse estudo de teologia contemporânea, você pode aprender muitas outras coisas aqui conosco. Então, se você está estudando teologia, está se preparando para ser obreiro, está se preparando para pregar, para a missão, você que é meu aluno, minha aluna no Seminário Teológico Betel Brasileiro, inscreva-se no canal, compartilhe e desenvolva o seu conhecimento. Joia? Então vamos em frente. Vamos dar início ao ponto número 2, a aula número 2 do curso de Teologia Contemporânea. Bom, vamos começar a aula número 2 considerando esta afirmação que está no livro base, o livro que nós estamos usando, né, como fundamento, como pressuposto, como premissa, como ponto de partida para os nossos estudos. Essa afirmação que é bem controversa, né? É para a gente pensar e conversar bastante. Teologia se faz a lápis. O que essa afirmação tem para nos ensinar? O que a gente aprende com ela, né? Bom, em primeiro lugar, ela está nos dizendo que, diferentemente da Bíblia, para nós que somos cristãos, a Bíblia é absoluta, é infalível, é inerrante, é inspirada. Para nós que somos cristãos, a palavra de Deus está firmada nos céus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Agora, teologia não é Bíblia, né? Teologia é aquela ciência, é aquela área do conhecimento que estuda sobre Deus, que tenta entender as características de Deus, os atributos de Deus, os movimentos de Deus, a vontade de Deus. E a teologia é feita por homens através dos séculos. Tudo bem que a Bíblia também foi escrita por homens, foi isso que você estudou quando você estudou bibliologia. Mas esses homens, de acordo com o que nós aprendemos, de acordo com o que nós estudamos, de acordo com o que nós cremos, esses homens são inspirados por Deus para a construção da Escritura. A teologia não. A teologia tem a ver com o conhecimento, com a cultura, com a ciência, com a reflexão. A teologia traz um recorte do tempo. É muito importante, porque através dos séculos, homens e mulheres diferentes, em diferentes lugares, também fazem teologia. E por que se faz a lápis?
Porque num determinado tempo, numa determinada época, pensava-se algo sobre a doutrina cristã. Depois, o tempo passou e passou-se a pensar de outra forma. O que se afirmava sobre Deus numa determinada época já não se afirma da mesma forma numa outra época. Então, mesmo para nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus de forma absoluta, mesmo para nós que somos cristãos, a teologia pode mudar. É ou não é para mexer com a nossa cabeça? Não é interessante? Quantas vezes você ouviu no púlpito da sua igreja, ou na sala do seminário, ou conversando com um amigo, que a teologia que você aprendeu, que você recebeu, que você estuda, é verdadeira. Às vezes ela é passada até como se fosse verdade absoluta. Só tem ela, que é a melhor, que é a única, que é a única referência que existe. Só que eu e você não estávamos vivos há 1000 anos atrás. E o mundo não era do mesmo jeito. E a sociedade não era do mesmo jeito. Então, como garantir que a teologia que nós aprendemos hoje é tão relevante, tão importante como a que foi ensinada há 1000 anos atrás? É por isso que teologia se faz a lápis. Teologia é um exercício sociocultural e é feita por pessoas em diferentes épocas. E cada uma dessas pessoas tem a sua própria influência. E por que eu estou dando tanta ênfase a essa frase? Teologia se faz a lápis. Porque eu e você que estudamos teologia, eu e você que estamos na sala de seminário, eu e você que gastamos uma fortuna com livros, precisamos exercer a nossa humildade. Você entende? Por que exercer a nossa humildade? Porque o cristianismo está aí, ele já existe antes da nossa existência. Nós nem tínhamos nascido ainda. Já tinha gente pensando, já tinha gente estudando, já tinha gente aprendendo. Eu quero que você reflita comigo. Antes de torcer o nariz, né? Teologia contemporânea. Lá vem esses caras de novo. Antes de torcer o nariz, antes de rejeitar o aprendizado, antes de rejeitar o que foi ensinado através dos séculos, nós precisamos humildemente reconhecer que antes que nós existíssemos, já havia teologia. Então a teologia se escreve a lápis por isso. E preste atenção, muitas vezes nós estamos aqui combatendo, reclamando de quem veio antes. Mas será que a verdade está com a gente? Teologia é feita de aprendizado, leitura, reflexão e, sobretudo, é feita do recorte do tempo. Por isso que é tão importante pensar sobre essa afirmação. Teologia se faz a lápis. Outra reflexão importante que nós precisamos fazer, bem aqui no início do curso de Teologia Contemporânea. Se a teologia se faz a lápis, se ela pode ser alterada com o tempo, então a teologia faz parte da história. Ok? Eu não posso abandonar, abrir mão desse conceito. Quando eu estou estudando teologia, eu preciso compreender, entender que a teologia faz parte da história. A teologia cristã, ela é um recorte da história. A teologia cristã deve ser vista como história. É a teologia cristã como história. Olha que coisa interessante. Todas as doutrinas, pensamentos, afirmativas, hipóteses, todas as reflexões que a teologia propõe
são construídas através da história. E aí eu volto de novo àquela coisa da humildade, né? Vamos lá, humildemente reconhecer que antes de nós, outras pessoas já pensaram teologia de forma objetiva, tentando dar respostas ao seu próprio tempo. Isso é fundamental para nós. Eu quero, a partir então desta reflexão, desse pensamento, falar sobre um autor que é muito importante para nós, que é o Roger Olson. O Roger Olson publicou esse livro, que foi publicado aqui no Brasil, pela editora Vida, que se chama História da Teologia Cristã. E é ele que faz essa afirmação, que a teologia cristã pode e deve ser contada como se fosse uma história. E ele ainda diz no seu livro o seguinte, que a teologia, a história da teologia está repleta de tramas complexas, fatos emocionantes, pessoas interessantes e ideias fascinantes. Isso quer dizer que eu não posso, de forma nenhuma, analisar a teologia contemporânea, a teologia praticada no século XX e século XXI, sem primeiro mergulhar, pensar, estudar, fazer menção à teologia que foi praticada antes, nos séculos que aconteceram, que se realizaram, que se desenvolveram antes de chegarmos até aqui. Aliás, eu recomendo a você o livro do Olsen. Mais um livro que fica aí na prateleira da nossa biblioteca de teologia contemporânea. Ou seja, antes de estudar teologia propriamente dita, vamos entender como esta teologia foi construída através da história. Uma pergunta que sempre vem à minha mente, e provavelmente deve também colocar inquietações dentro de você, é a seguinte: se a teologia é feita através da história, se ela passa pela mente de tantas pessoas através dos séculos, se ela pode e deve ser escrita a lápis, né, porque ela é escrita, reescrita, apagada, né, repensada, revista, revisada, editada, mas será que não há um denominador comum? Será que não há um ponto, um tema que passe por todos esses períodos da história, que atravesse todas essas discussões? Ou será que a teologia, ela, a cada época, a cada fase, muda completamente o seu teor, o seu foco? Será que existe um denominador comum, né, um denominador, um ponto que cruze por todas essas fases teológicas? E eu vou dizer para você, sim, era retórico, né? Sim, existe um denominador comum. E qual é o denominador comum da teologia? O denominador comum da teologia é o interesse que os teólogos têm pela salvação, pelo plano redentor e pelo gesto divino do perdão. Isso é interessante. Teologia se faz a lápis. Ou seja, teologia não é Bíblia, teologia muda. Teologia é construída por pessoas através dos séculos. Isso é muito interessante, tá? Ou seja, a cada época, a cada fase, a teologia pode ganhar um novo teor, um novo foco. Aí vem a pergunta: será que mesmo com tantas mudanças não há um denominador comum, não há um ponto aí onde a teologia cruze com ela mesma, um ponto que passe por todas as discussões? Sim. Que ponto é esse? A salvação. O plano da salvação, a doutrina da salvação, o plano redentor é o foco de todas as mudanças doutrinárias, de todas as análises teológicas através dos séculos. E aí fica uma pista, né? Fica uma pista. Quando a gente estiver estudando, quando nós chegarmos nos autores contemporâneos, nas perspectivas mais atuais, não se espante com as diferentes reflexões e pontos de vista relacionados à salvação. Por quê? Porque as inquietações contemporâneas
são as mesmas inquietações de sempre. As perguntas que são feitas na contemporaneidade são muitas das mesmas perguntas que foram feitas sobre salvação através dos séculos. Geralmente, o teólogo encontra na soteriologia, o que é soteriologia? Hein? Pegadinha, hein? É a área da teologia que estuda o plano da salvação. Geralmente, o teólogo que estuda soteriologia encontra na soteriologia o alicerce, a base, o fundamento para construir a sua própria teologia. Olha a dica aí. Essa é uma dica, uma pista do professor Leclerc para você. Quando nós estivermos estudando, falando, discutindo sobre os teólogos contemporâneos, veremos que eles também têm as mesmas inquietações que passam pela questão do plano redentor. E é exatamente nessa doutrina, na teologia da salvação, que o teólogo, qualquer teólogo, finca, né, coloca os seus alicerces, as colunas do seu pensamento, e a partir daí desenvolve a sua teologia. Pegou essa dica aí? Importante, hein? Podemos definir então, estudando aqui na aula número 2, que a teologia é a reflexão da igreja a respeito da salvação trazida por Cristo e a respeito do evangelho da salvação proclamada e explicada pelos apóstolos do primeiro século. Entendeu? Vou repetir. Toda teologia é sempre uma reflexão da igreja. E é sempre uma reflexão da igreja sobre a salvação. E é sempre uma reflexão da igreja sobre a salvação que parte da primeira reflexão, que parte dos primeiros ensinamentos que foram feitos pelos apóstolos do primeiro século, ensinamentos sobre a salvação. Ok? Então não se espante. Não fica aí, nossa, que coisa estranha, tem nada de estranho. Essa inquietação sobre a salvação passa por todas as épocas. E essa teologia que é construída em cada época é construída para falar sobre o plano redentor e para refletir sobre o plano redentor a partir das reflexões que começaram lá no primeiro século. Preste atenção. A reflexão teológica da igreja, a teologia que é construída pela igreja, é construída sempre no seu próprio tempo. Portanto, você não pode estudar a teologia do século XX imaginando o mundo do século XXI. Eu não posso questionar o teólogo do século XIX olhando para a primeira década do século XXI. Eu não posso questionar o teólogo do século XIV olhando para a primeira década, para a segunda década, para a terceira década do século XXI. Eu preciso, acima de tudo, considerar que todas essas inquietações e reflexões foram construídos pela igreja no seu próprio tempo, na sua própria época. Se você não sabia, se você não tinha ideia de que o estudo da história é essencial para o aprendizado da teologia, eu vou te dar um exemplo aqui, já caminhando para o fim da nossa aula número 2. Quem assistiu a aula número 1 sabe que a proposta desse curso de teologia é a construção de aulas menores para que você tenha tempo de ler o livro, voltar nos vídeos e avançar. Então, seguindo essa linha, seguindo este projeto, já estamos no final da aula número 2. Mas antes eu quero dar para você, antes de terminar, um exemplo de como a teologia é importante na história.
e como a história é importante para a teologia. Eu quero dar para você o exemplo sobre as visões conflitantes do século II. Século II, hein? Nós estamos no século XXI. Nós estamos aqui no século XXI, mas eu quero te convidar a uma reflexão sobre o século número 2. É para falar sobre esse tema que a gente está trabalhando aqui. Alguns pontos antes de encerrar. Primeiro deles, João é o pivô da história da teologia. Por quê? Porque ele foi o último apóstolo. Então, quando João morre, não fica mais ninguém vivo que tenha andado com Cristo para contar sobre Cristo. Portanto, quando é que a teologia começa? Não começa num clima agradável, tranquilo, né? Todo mundo feliz. Vamos lá, vamos sentar e escrever teologia. Não. A teologia começa já numa situação inesperada. Os cristãos não estavam preparados para isso. Para que eles não estavam preparados? Para uma igreja sem liderança que tenha andado com Cristo. Então a teologia começa a ser construída a partir de um momento de inquietação, de um momento de insegurança. Morreu João, morreram os apóstolos, morreram os líderes, morreram os discípulos dos discípulos, e os cristãos precisam explicar sua fé em novos contextos e controvérsias. O século II é um século diferente. Mais de 100 anos se passaram desde Cristo. E o mundo mudou. Você tem novas civilizações, novos pensamentos intelectuais, novas religiões, novos costumes culturais, novos costumes sociais, e você precisa dar respostas. A teologia nasce de uma necessidade, a necessidade de dar resposta. Estou te dando aqui outra dica do professor Leclerc para o estudo de teologia contemporânea. Toda teologia nasce na busca por respostas. Ela precisa dar respostas para as demandas do seu tempo. E logo no século II, bem no iniciozinho da igreja cristã, João morre e a coisa fica, e é a necessidade de se construir uma teologia sólida que dê robustez, que dê condição para os cristãos perseverarem na fé. Então a teologia não nasce num ambiente tranquilo, controlado, né? A teologia nasce num mundo em completa ebulição. Bom, vamos pegar aí uma doutrina, né, um ensinamento quente do século II. Quente. O gnosticismo. O gnosticismo era uma linha de pensamento teológica, espiritual, filosófica, que separava o material do espiritual. E que, acima de tudo, apontava para uma espécie de elite. Ou seja, havia um grupo de pessoas que se considerava maior, superior, mais perto de Deus por causa das suas experiências pessoais, por causa das suas experiências subjetivas. Não é interessante? Gnosticismo. Agora, mais interessante do que o gnosticismo é perceber que no finalzinho do século XX, 2000 anos depois, surgiu um movimento chamado Cristãos da Nova Era, que é a mesma coisa. Ou seja, quando você, presta atenção, quando você considera, respeita a história como formadora do pensamento teológico, você consegue buscar no tempo respostas para o presente. Ou você consegue explicar o presente olhando para o tempo. Porque nesse caso que eu dei aqui, por exemplo, na relação entre gnosticismo e cristãos da nova era, são temas que se repetem. Não tem novidade.
é uma adaptação do mesmo, é mais do mesmo. Então, estudar teologia contemporânea exige de nós o cuidado, o carinho e o estudo da história. Viu? Interessante essas questões, né? Outra relação que existe, histórica, é a relação entre o montanismo do segundo século e o movimento que ficou conhecido no início da década de 90 como Kansas City Fellowship, né? Ou aliança, ou associação de Kansas City, que repete o movimento de Montano lá no início da história, parecido com a questão que envolve o gnosticismo e os cristãos da nova era. Viu? Você percebe como estudar história é importante? Você percebe como compreender a história é relevante? Você consegue, junto comigo, compreender que a teologia se faz na história, com história e parte, né, compreendida como parte da história? Portanto, não devemos ser tão rápidos assim para condenar, criticar, desclassificar, desconsiderar os teólogos contemporâneos. Você sabe que toda vez que eu acabo de estudar esse assunto, eu fico aqui pensando, cara, a gente sabe muito pouco, né? Vamos falar a verdade? A gente sabe muito pouco. A gente pega o microfone, né? Prega com vontade, fala, mas a gente sabe muito pouco. Por isso eu estou animado. Porque eu considero que estudar teologia contemporânea é uma grande oportunidade para nós, de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, de edificação, de melhoria. Precisamos melhorar. E fazer reflexões como essa que fizemos agora sobre a teologia no tempo é muito bacana, é muito legal. E se você acha que parou por aqui, tem muito mais chegando, vindo para nós. Então prepare-se para a aula número 3, ok? Assista a aula número 1, assista de novo essa aula aqui número 2 e prepare-se para a aula número 3. Logo estaremos juntos, continuando essa pegada aí, ó. Que pegada? A pegada sobre o caminho da teologia. Tá bom? Aguardo você. Até a próxima.